Romanos, com certeza, foi escrito entre 54 e 57. Esse é o período. Porque ele escreveu enquanto estava em Corinto, disso nós sabemos. E Paulo escreve a carta com um objetivo muito simples. Na verdade, Paulo quer conhecer os romanos, ele quer visitar a igreja, e ele fala assim, olha, eu quero estar entre vocês para que eu possa dividir com vocês algum dom. Ou seja, eu quero servir a vocês de alguma forma. Mas havia um objetivo mais laborioso que esse. Paulo queria fazer de Roma uma plataforma para a Espanha. Então ele estava muito interessado em conhecer as igrejas de Roma, porque não é correto falar da igreja de Roma simplesmente, sem você entender o fato de que, na verdade, eram várias comunidades em casas, reunidas diariamente. E Paulo escreve a carta de Romanos para ser lida nessas comunidades, que já havia várias. Rapaz, Roma tinha 1 milhão de pessoas. São 3 Taubatés. Você tem noção do que é isso? Não havia uma igreja só. Até porque não havia carro naquela época, não havia moto. As pessoas não caminhavam grandes distâncias para participar de um culto. Elas faziam culto nas casas delas, nas comunidades, nos bairros, nas vielas. E Paulo escreve a carta para ser lida nas comunidades. O que Paulo está intentando? Ele deseja fazer amizade, ensinar o evangelho aos romanos e montar bases sólidas para expandir o evangelho para a Espanha. Essa era a missão. E por isso ele escreve Romanos. A carta trata de alguns assuntos específicos. Primeiro, justificação pela fé. Ninguém vai ser salvo praticando obras. Nós vamos falar muito disso aqui. Ninguém vai encontrar salvação praticando obra. Essa é a primeira coisa que Paulo vai tratar. Os primeiros 3 capítulos, praticamente, ele só trata disso. Porque ele está trabalhando com os judeus em contraposição à ideia da lei. Entre os romanos havia muitos judeus convertidos. Só que os judeus convertidos muitas vezes queriam observar as leis do Velho Testamento enquanto seguiam Jesus. E aí que havia pontos de discussão. Então os judeus estavam muito interessados em seguir Velho e Novo Testamentos. E Paulo vem dizer o seguinte, não, vocês não estão entendendo, isso não é uma continuidade, isso é uma substituição. O pacto agora é Novo Testamento no sangue, já não é mais o Velho. O Velho teve sua validade, mas não é que eu não estou falando do Velho Testamento, eu estou falando das leis do Velho Testamento. Então agora muitas leis não vão continuar com o Evangelho, elas eram um tipo, agora a pessoa está entre nós, que esse tipo tipificava. Jesus está entre nós agora. Então agora nós não vivemos mais de simbolismos, nós vivemos a realidade, Ele está entre nós. E Paulo vai explicar isso para os judeus, praticamente nos 3 primeiros capítulos, e continua com nuances disso até o final. Romanos vai falar de transformação dos remidos segundo a imagem de Cristo, de que um remido é alguém que se transforma continuamente e que se parece cada vez mais com Jesus. E o ápice dessa declaração é Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que bem é esse? Que nos pareçamos com Jesus. Versículo 29. Muitas vezes esquecido e abandonado. Então a base do Evangelho em Romanos é essa. Transformação do crente segundo a imagem de Jesus. Ele vai se parecer com Jesus a cada dia. E que Deus vai fazer tudo para isso acontecer. Mesmo que você tenha que sofrer. Para se parecer com Jesus. Outra coisa, ele vai cuidar dos problemas da igreja local, a igreja de Roma. Ele vai tratar dos problemas. A igreja de Roma tinha problemas para resolver, e ele sabia disso. Sujeito bem informado era o tal do Paulo, tá? Sabia de tudo, rapaz, o que acontecia nas igrejas. Ele tinha
uma linha de comunicação extraordinária, aliás, uma malha de comunicação extraordinária. E claro, muita gente dos judeus não considerava Paulo um verdadeiro apóstolo. E Paulo, durante muito tempo na epístola, ele vai defender o seu apostolado. Ele vai dizer que é apóstolo sim, e ele já faz isso no primeiro versículo. Até aí tudo bem? Está dando para entender como é que a primeira mensagem é mais enjoadinha? Né? Mas é mais cansativa, faz parte, não tem jeito. Eu preciso dar essas informações. A igreja de Roma era composta basicamente por judeus e gentios. Muitos judeus ali, muitos gentios gregos convertidos também. E isso causava conflitos, dificuldades. Boa parte do que Paulo escreve em Romanos é para cuidar desse conflito. Quando Paulo vai falar no 16º capítulo existe uma palavra que eu quero lembrar, e eu sou teimoso, quando eu quero uma palavra eu fico insistindo nela, né? Mas eu vou mudar então, eu não vou lembrar mesmo. Suas congratulações, quando ele vai se despedir dos romanos que ele conhece, que estão lá em Roma, pessoal que está morando lá, ele cita vários nomes, lá no finalzinho da epístola, capítulo 16, há quem diga até que esse capítulo não deveria estar lá, que ele foi enxertado, eu não acredito, porque eu creio numa doutrina chamada a preservação das Escrituras, e o Deus que inspira é o mesmo que preserva, então se está aí, é o que ele queria que estivesse, e aí então, automaticamente, aquela parte também deveria estar lá, é inspirada, e a Bíblia vai dizer que Paulo saudou muita gente, mandou beijo, mandou abraço, e entre esses que ele cita, nós temos portadores de nomes judeus e gregos e mais outras nações. Então, era uma igreja extremamente composta, Romanos 1, 5, 12 a 16, 3, 27 a 30, capítulo 4, 6, 6, 19, 11, 13 a 28, 15, de 1 a 15, nós temos essas evidências de que era uma igreja com gente de muitos lugares. Está parecendo até Taubaté, não é verdade? Taubaté você tem de tudo. É uma maravilha isso aqui, que de vez em quando alguém me chama para almoçar, aí eu como uns negócios tipo assim, baião de 2. Ô, rapaz, Deus é bom. Esses dias eu comi um macarrão do Maranhão, que negócio extraordinário. Então tem essas peculiaridades de uma igreja que tem muita gente de outros estados. Aí você vai numa casa, churrasco, aliás, o Marcos ali, ó, dá um tchau aí, Marcos. Esse camarada faz um churrasco, rapaz, de deixar churrasqueiro esperançoso de um novo convite. Marcos. Você vai numa casa, tem um churrasco, você vai na outra, uma feijoada, tem um carioca fazendo uma feijoada. É muito natural isso. Essa era a multicultura da igreja de Roma. Bem, se os judeus estavam presentes e queriam ser salvos praticando a lei, uma tônica nessa carta é a questão da justificação pela fé. De que o crente só pode ser salvo pela fé. E neste ponto aí, a gente vai ter muitas informações importantes, muitas informações legais. Quer ver um exemplo disso? Os judeus estavam de volta há pouco tempo em Roma. Não sei se você sabe disso. Atos 18, 2, né, nós podemos ver aí informações que o imperador Cláudio, um decreto do imperador Cláudio aí, do ano 49, que expulsou todos os judeus de Roma. Você se lembra bem da história da questão de Roma ter pegado fogo e Nero colocando culpa em cristãos. Você se lembra bem disso. 49, isso já era uma realidade, hostilidade em relação aos judeus. E aí então, os judeus são obrigados a deixar Roma por serem acusados de grandes distúrbios na cidade.
E pela expulsão dos judeus de Roma, os gentios da igreja romana ganharam muito espaço. Os estrangeiros começaram a dominar a igreja de Roma, inclusive com uma liderança muito forte. Mas em 54, o imperador Cláudio morreu, e seu sucessor não renovou o decreto dos judeus. E os judeus então começaram a voltar para Roma, que era um centro comercial, sim, colossal, e começaram a se estabelecer. Eles já voltam meio que convertidos. Lembrem-se, quando eles voltam para Jerusalém, Jerusalém está tomada de evangelho, apóstolos pregando o evangelho o tempo todo. Muitos deles, quando são liberados para voltar a Roma, voltam convertidos, porque se converteram na Judéia. E eles voltam convertidos e vão procurar as igrejas gentílicas. Só que os judeus voltaram cheios de manias veterotestamentárias, cheios de leis ainda, que eles não conseguiam largar. Imagine você está sentadinho aqui, ó, o evangelho funciona assim, 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 direitinho, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí, de repente, chega alguém e diz assim, então, as profecias estão se cumprindo. O velho pacto aí de vocês acabou. A partir de agora, a gente já não vai mais fazer igual a gente fazia, vai mudar tudo aqui o sistema. Seria fácil para você? Ó, você que ora em nome de Jesus, agora você vai orar só em nome do Espírito Santo. Tá certo? A gente orava, mas agora a gente vai ter que mudar, porque a gente não vai orar mais nos horários específicos, tá? Não tem mais escola bíblica dominical. A partir de agora nós vamos fazer encontros só nas casas. Entendeu o problema? Isso seria um impacto muito grande para você. Por isso que eu nunca vou implementar pequenos grupos aqui e acabar com a escola dominical. Jamais. Primeiro, que eu amo a escola dominical. E segundo, que isso seria um problemaço. Acabar com a escola dominical, algo tão tradicional e amado. Pastor que tem juízo não faz. Eu não. Ou então transfere a escola dominical para as casas, que é o que muitos estão fazendo. Mas acabar com o ensino da igreja, o pastor tem que estar assim, com algum problema. Pelo menos na minha visão. Ensino. Ele pode até acabar com a EBD e transferir isso para casa. Metodologia. Agora, acabar com o ensino, jamais. Imagine que impacto que seria na sua vida. Foi isso que aconteceu com os judeus. E o que me chama a atenção é a paciência, a graciosidade de Paulo, que também era judeu, cuidando dos judeus em Roma. Você vai ver isso na carta. A maioria dos judeus nem gostava dele. Dizia que ele não era apóstolo. Eu separei 8 temas abordados. Eu dei uma lista básica para você, agora nós vamos começar a destrinchar um pouquinho mais. Existem 8 temas abordados, basicamente, em Romanos. Primeiro, isso pode servir de lição para a gente, tá? A gente vai começar a entender o que Deus deseja da gente. A justiça de Deus, que requer um plano de redenção para o homem, está em plena execução. Deus está justificando pessoas. Romanos nos ensina isso. Deus está transferindo a justiça de Cristo para nós e levando os nossos pecados na cruz. Ou seja, Ele está nos tornando justos. A justificação é um presente de Deus. Você não poderia entrar na presença de Deus, eu não poderia entrar na presença de Deus, porque nós somos pecadores. E Paulo é categórico em dizer que todos pecaram e destituídos estão da graça. Então, da glória, nós não podemos entrar na presença de Deus com os nossos pecados. E Jesus então nos transfere a sua justiça, oriunda, guarde bem a teologia, da sua impecabilidade. Ele tem justiça própria, porque ele nunca pecou. E ele nos transfere essa justiça, para que possamos entrar na presença de Deus. É por isso que quando você dobra o joelho na sua casa e ora, você não é consumido.
Isso já era uma realidade no Velho Testamento. Paulo vai dizer isso para os judeus de Roma. Ele vai dizer: você está achando que vocês são salvos pela lei? A Bíblia diz que Abraão foi justificado. Isso já acontecia assim. Salvação é pela fé, não é pela lei. Porque lei não salva ninguém, só condena. Então essa é a primeira questão. Segunda, Cristo é a justiça de Deus, a qual pode ser imputada e atribuída a todos os homens. Qualquer um pode se converter. Quem conhece um pouquinho mais de exegese, teologia, ou a realidade de Romanos, deve estar pensando assim: mas peraí, pastor, e o capítulo 9, que vai falar dos predestinados, dos eleitos? Não vejo a hora de chegar lá. Se eu pudesse, eu já pulava. Porque eu vou provar para você aqui, biblicamente falando, que é possível crer no livre-arbítrio e de que Jesus morreu por todos, não só por alguns. Porque o Romanos 9 não fala de indivíduos, fala de uma nação. É uma nação eleita, não indivíduos. E o Novo Testamento também vai falar de um povo eleito, adquirido, um povo, não indivíduos no particular. Deus elegeu um povo. Aquele que se converter passa a fazer parte deste povo e é salvo no povo de Deus. Mas nós vamos chegar lá. Terceiro, a fé é o veículo por meio do qual as bênçãos de Deus chegam até nós. O veículo. Ela não é meritória, ela nem existe por si só. Então essa é uma outra questão paulina bem interessante. A sua fé também é algo que Deus lhe ajuda a desenvolver. Por quê? Porque se Ele não revelasse, você não teria como crer, você nem saberia. Só que a visão batista é a seguinte: Deus se revela para todos. E quem quiser ajuda, pode contar que Deus ajuda através de uma coisinha chamada de graça preveniente. Deus está muito disposto a convencer você do pecado. Abra o seu coração, que a sua fé será fomentada. Deus irá ajudá-lo a desenvolvê-la. Porque sem ajuda, você não consegue. Por isso que a salvação vem de Deus, não é mérito humano, conforme Paulo diz em Efésios. Se você quiser fazer sozinho, você não consegue. Você depende do Espírito para lhe convencer. A diferença da doutrina batista, que é uma doutrina que crê no livre-arbítrio, para uma doutrina que não crê no livre-arbítrio, é que na nossa doutrina, a salvação está oferecida para todas as pessoas, e aquele que quiser, Deus vai ajudá-lo. A salvação é para todos, não é apenas para um povo escolhido, predestinado, separado. Tudo bem? Quarto, em Romanos a gente encontra uma realidade bem interessante. Eu ainda estou na introdução. Eu não entrei ainda no versículo 1. Não sei se você já percebeu. Você está aí com a Bíblia aberta, todo esperançoso, né? Lutando com a sua ansiedade. E fazer tratamento disso aí, irmão. Hein? Marca um gabinete lá, pastor, a gente te ajuda. Nesse versículo 1 já deu 10 vezes e não vai entrar nunca. Espera aí um pouquinho. Né? Há uma identificação espiritual mística entre o cristão e Cristo. Paulo vai falar dessa unidade do crente com o seu Jesus. Dessa inseparabilidade. De que quem é de Cristo é dele e não pode se perder. Paulo vai falar dessa essência. E ele vai falar disso mediante batismo espiritual, morte e ressurreição. É bem profundo, gostoso estudar esse negócio em Paulo. Como é que o crente é feito um com Cristo? Como é que é esse relacionamento? Nós vamos aprender. Quinto, há um conflito entre velha e nova naturezas. Paulo fala muito bem disso, a partir do capítulo 5, ele já começa a dar nuances, 6, 7, ele vai falando dessa batalha, o que eu quero fazer, eu acabo não fazendo, o que eu não quero, eu faço, miserável homem que sou.
Também não vejo a hora de encontrar esse capítulo 7. Daqui 2 anos, meu Deus. Sexto, os mais profundos temas desta epístola são apresentados todos no 8º capítulo. Isto é, as doutrinas da eleição, predestinação, justificação, glorificação, herança e segurança eternas. A partir do capítulo 8, capítulo 9, ele vai tratar dessas doutrinas mais pesadas, mais profundas. E nós vamos estudar aqui com muito gosto. Delícia. E o 8º, os capítulos 12º e 16º são de natureza ética. Ele vai falar de como o crente precisa se comportar. Então nós temos muito. Romanos tem um tema. Bem, se nós fôssemos falar de um tema geral, tem um tema, um tópico central. O justo viverá pela fé. Esse é o tema central da carta de Romanos. Então nós vamos falar muito de fé. Mas a carta também trata do desejo de Paulo de visitar a Roma, sobre a ira de Deus, Adão versus Cristo, o primeiro que foi criado e o segundo que foi trazido até nós, numa heresia que existia naquela época, o antinomianismo, ou também conhecido como antinomismo, que era questão de antinorma, as pessoas que achavam o seguinte: bem, já que Cristo me transferiu a justiça dele, e eu já estou garantido no céu, então eu posso pecar à vontade, porque a graça cobre todos os pecados. Naquele lema de uma música satânica de Lulu Santos, que diz que eu posso pecar à vontade, porque Jesus veio para me salvar. Então existia essa postura dentro da igreja, essa heresia. Aí Paulo vai dizer o seguinte: se você está unido com Cristo, se você está abraçado a Ele, se Ele faz parte da sua vida cotidiana, se vocês são um em essência, como Jesus deseja, como é que você pode querer pecar? Como é que você pode sentir prazer? Como é que você pede uma rodada de cerveja e faz uma orgia na sala com Jesus sentado no sofá? Conseguiria? É basicamente isso, Paulo, é o argumento de Paulo. Bem, outra coisa importante que a gente precisa citar nessa situação aqui é que Pedro não foi o fundador de Roma, tá? Como a doutrina católica defende, com toda a convicção. Paulo não foi o fundador da igreja de Roma, ela já existia quando ele manda a carta, e Pedro também não foi. Pedro era apóstolo da circuncisão, para começar, Gálatas capítulo 2, versículo 9, não apóstolo destinado aos gentios. Isso significa que ele ficou em Jerusalém praticamente todo o seu ministério, pregando a judeus. Em segundo lugar, Paulo não menciona Pedro na carta de Romanos. Seria um negócio muito estranho mandar uma carta para Roma, se Pedro era o bispo de Roma, e não citar o outro apóstolo. Isso não tem sentido, tá certo? Então, claro que há evidências de que Pedro tenha visitado Roma depois da igreja já estar fundada. Para isso nós temos evidências atuais. Isso é verdade. Terceiro, Paulo diz que gostaria de ir a Roma para compartilhar o evangelho e distribuir algum dom espiritual. Romanos 1,11. O que não faria se Pedro estivesse lá. Também não teria sentido. Até porque Paulo tinha o princípio de pregar o evangelho somente onde o evangelho ainda não havia sido clareado, pregado de forma apostólica. Então, não teria sentido, ele mesmo diz isso em Romanos capítulo 15, versículo 20, texto que a gente estuda na matéria de ministério pastoral. Kleber, que está ali, está fazendo a matéria, está estudando com a gente. Nós analisamos esse Romanos 15, 20, que nós não podemos construir sobre fundamento alheio. Então, se você chega em algum lugar e já tem um pastor lá, você não pode simplesmente desdizer o pastor, isso não tem sentido. A igreja, literalmente, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda. Você deve estar pensando assim: onde que o pastor está lendo isso? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. É Pedro citando. A igreja, ou seja, aquela que se encontra em Babilônia, também
Pedro esteve em Roma, porque a Babilônia aí, muito provavelmente, é Roma. Então, Pedro passou por lá e trouxe um abraço para as igrejas da Judéia, tá certo? Então, há evidência aí de que ele esteve lá. Vamos falar do versículo primeiro? Falar um pouquinho do resumo aí desse capítulo para a gente terminar, tem 41 minutos, eu vou usar 4 minutos aí para falar um pouquinho para você desse versículo primeiro, vou te dar uma base, e na semana que vem nós vamos voltar para ele, e nós vamos começar a tirar as lições do que Paulo quer nos ensinar. Mas vou te dar uma base aí para a gente, só para você não sair daqui falando que eu não preguei no texto, né? Senão você vai ficar falando que eu não preguei no texto, né? E aí eu vou abrir oportunidade para você pecar, né? Então eu não quero fazer isso. Mas o versículo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, para ver os novatos da igreja, eu sou muito brincalhão, tá? Então eu preciso que você comece a me interpretar dessa forma. Eu muitas vezes brinco aqui e o pessoal acha que eu estou falando sério. Um dia desse, um exemplo para vocês, o dia que pararam o carro ali na frente, eu falei: gente, a vaga lá é do pastor, tá? Esquece não, isso é importante. Os pastores da igreja. Alguém disse: nossa, ele é bravo, né? Ele falou que a vaga é dele. Então, assim, eu sei que estava aqui geralmente mais literalista, mas eu sou muito brincalhão. Então, essa questão de sair falando, isso é tudo brincadeira. Não creio que realmente isso vá acontecer, tá bom? Servo de Jesus Cristo. Primeira característica que Paulo deixa claro é que ele é servo. Ele usa a palavra grega doulos. E essa palavra grega indica que havia ali uma servidão estabelecida. Muitas vezes essa palavra grega é traduzida como escravo, em alguns contextos. E Paulo está querendo dizer o seguinte: eu sou dele, ele manda em mim. São dos primeiros elementos que nós precisamos entender no Evangelho. Se você se converteu, você não vive mais você, mas Cristo vive em você. Então, é uma coisa que você nunca pode se esquecer. A partir do momento que eu me entrego ao Senhor, não sou mais meu. A doença principal da igreja atual é que ela é muito dela, e pouco de Cristo. O ser humano hoje é muito dono de si. Ele faz o que quer, quando quer, se quiser. E aí, quando eu venho para esse púlpito e digo que eu vou priorizar a minha família, se Deus me permitir, porque se Deus me mandar priorizar o ministério, eu vou priorizar o ministério na frente da minha família, isso soa como doutrina de demônios no seu ouvido, que é treinado para fazer o que você quer. Aí você olha para uma vida de Paulo, por exemplo, esse cara fez o que queria? Será que ele fez tudo mesmo o que ele queria? Será que quando Ágabo pegou o cinto, enrolou na mão e disse: o dono desse cinto vai ser preso e não voltará mais para nós, e Paulo disse: se cumpra em mim o que tem que ser cumprido? Será que ele estava fazendo a vontade dele? Estou pronto para morrer, inclusive. É que evangelho de sacrifício a gente quase não vê mais hoje. Nós estamos impregnados de um evangelho que é um evangelho à conveniência, inconveniência. Enquanto não mexe com o meu bolso, enquanto não mexe com a minha estrutura física, enquanto não toca na minha família, enquanto eu puder continuar indo para Ubatuba, se não me mandar vender o outro carro, para doar o dinheiro aos pobres, eu vou ficando aí, gente. Tem crente hoje que tem estigma de planta. Comigo ninguém pode. Mexe comigo. Mexe comigo não. Eu vou ficando aí, se não mexer comigo. Então, nós temos gente deixando a igreja aí que entrou no meu gabinete e falou: pastor, eu estou querendo caminhar para cá. Esse rapaz está errado. Aí sabe o que o pessoal faz? Vai procurar uma igreja que dá apoio. Isso é muito comum hoje. Já estou acostumado. O cara quer brigar com gente, com a esposa, todo dia. Só, rapaz, você está errado. Não pode. Mas como é que eu estou errado? Está errado. Não é assim.
Aí o que faz? Vai embora. Por quê? Porque mexeu comigo. Pode mexer comigo. Acabou a servidão. Nós estamos participando de um clube. Então guarde isso no seu coração. E semana que vem a gente continua trabalhando Romanos capítulo 1, versículo 1. Essa carta vai mexer com você. Ela vai mexer com as suas estruturas. Eu falei de uma palavra. E com certeza já mexeu com você. A carta é extraordinária mesmo. Ela mexe com a gente. Ela dá uma balançada naquilo que somos. Se você não quiser ser confrontado, vai assistir Globo Rural de manhã. Mas se quiser, eu nem sei se passa ainda. Passa esse trem? Passa, né? Pois é, eu nem sei do horário do culto que é que passa. Vai ver Fórmula 1. Mas se quiser ser confrontado pela Epístola de Romanos, venha para cá. Você vai ser balançado pelo poder do Espírito aqui e transformado. Eu garanto isso a você por conta da carta. Vamos orar, nobres? Senhor, muito obrigado por tudo que pudemos aprender sobre Romanos, por tudo aquilo que vamos ainda aprender durante esses anos que vêm pela frente, que nós possamos crescer. E em nome de Jesus, melhoremos para a Tua glória. Que sejamos parecidos com Jesus. Esse é o objetivo, ó Deus, da Tua verdadeira igreja, da qual fazem partes alguns que estão sentados aqui nesta manhã. Nós te pedimos, abençoes a nossa vida, transformando o nosso caráter, confrontando o nosso ser, nos colocando realmente numa situação de decisão. Oramos em nome de Jesus. Amém.